Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia. Bom, eu fiquei uns dias, normalmente eu postava toda segunda-feira os áudios do livro, porém faz uns dias que eu não posto porque eu descobri que tô grávida. Nossa, é muito engraçado porque eu fiz os áudios do livro Porque Deus Pode, Vai Restaurar o Seu Casamento, a maior parte deles grávida. Tinha dias que eu tava cansada. Tinha dias que eu, tava gripada e rouca. E foram várias estações que eu vivi. E agora de novo. Então eu finalizei o capítulo 8 já sabendo que eu tava grávida. Super cansada, né? Eu sou mãe de 4 filhos, agora vim do 5º. Mas é uma promessa do Senhor. E eu só tenho a agradecer a Deus. Confesso que eu não esperava. Agora, o Senhor já tinha usado algumas pessoas para falar comigo, mas eu não esperava para esse momento. Mas estou muito feliz quando eu lembro que Ele está no controle de tudo. Isso me dá muita força e para mim é uma alegria muito grande saber que Ele me escolheu para ser mãe. Ele me escolheu. Qual é o seu chamado, Rosélia? Ser mãe. Ele me chamou para ser mãe, né? Entre outros chamados, né? Claro, ser esposa, levar a palavra, mas eu só tenho que agradecer mesmo. Então eu queria compartilhar essa alegria com vocês e espero que nesse tempo, se estiver alguma mulher que seja estéril, que estiver assistindo esses áudios, que você também possa gerar. Enquanto eu faço o áudio desse livro, eu tô lendo Curando os Enfermos. Eu acabei de passar por uma parte onde ela fala sobre a cura da esterilidade. E é incrível, gente, Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade e para curar qualquer esterilidade. Então eu profetizo sobre a sua vida, você que está enferma, você mulher que está estéril, você mulher que está com seu casamento, que para você já chegou ao fim. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que você já imaginou, tá? Então hoje eu declaro sobre a sua vida ventres secos gerando, enfermidades, pessoas que ouvirão esse áudio que estão com algum tipo de enfermidades serão curadas, doenças que para os médicos são curas impossíveis, seja curada pelo poder da palavra de Deus. E se você puder, leia também Curando os Enfermos. É um livro incrível e inspirador. Amém? Deus abençoe e vamos dar aqui continuidade no capítulo 9, a ajudadora idônea. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2, versículo 18. Deus criou a mulher para ser ossos dos meus ossos, carne da minha carne, para o meu marido. Gênesis 3, versículo 12. Então, por que nós, mulheres cristãs, aceitamos a filosofia feminista, permitindo que o nosso papel como a dona da nossa casa seja roubado? Porque nós estamos realmente sem conhecimento para o que uma mulher foi criada e projetada para fazer e ser. No mundo de hoje, os homens não são os homens e as mulheres não são mais as mulheres. Esta foi a agenda do movimento feminista, misturar os papéis. Temos agora confusão e infelicidade em ambos os sexos. Além disso, o homossexualismo e o lesbianismo
são exuberantes em nossa sociedade. Sem o entendimento do papel enquanto ajudadora idônea, nós iremos derrubar com as nossas próprias mãos nossos lares, nossos maridos e nossas famílias. Nós iremos acreditar nas mentiras e começar a agir conforme as ideias do mundo para o papel da mulher. Até que eu entender o quão unicamente eu fui criada, eu tentava roubar o papel do meu marido. Eu tinha inveja do seu papel e até mesmo desprezava ter sido criada mulher. Então, vamos ver como Deus, em seu perfeito amor e incrível sabedoria, nos desenhou e nos criou para sermos mulheres unicamente criada para o homem. Nós devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus para entender como nós fomos criadas e por que nós fomos criadas. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. À medida que começamos a nos mover para dentro do perfeito plano de Deus para nossas vidas, nós podemos então viver a vida abundante que Deus promete em sua palavra. Nossas vidas vão refletir a palavra de Deus, ao invés de negá-la. Outros serão atraídos a Cristo através do testemunho de nossas vidas. Ajudadora idônea. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Gênesis 2, versículo 20. Essa afirmação mexeu com o feminismo. Mexeu com você também? Como cristã, nós devemos renovar nossas mentes e alinhá-la com a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. Viver a verdade certamente não será fácil e parecerá loucura a princípio. Parecerá totalmente bizarro para outros que observam as mudanças em sua vida. Mas através da obediência à palavra de Deus, nós em breve iremos entender e colher recompensas pelo nosso entendimento e obediência. Como cristãs, nós obedecemos e cremos mesmo quando não vemos. Esta é a fé que professamos. Todas nós experimentamos como a maneira do mundo nos desgastou. Fomos desgastadas porque tentamos fazer o que não fomos criadas para fazer e ser o que não fomos projetadas para ser. Nós devemos começar a ver que Deus intencionou o papel de uma mulher e de um homem para ser especial e singular. Nós precisamos pedir ao Senhor por orientação e discernimento com cada tarefa que empreendemos. Agora, vejamos como e por que nós fomos criadas no princípio. Homem e mulher. Criou o homem e mulher, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Gênesis 5, versículo 2. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Marcos 10, versículo 6. Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? Mateus 19, versículo 4. Quando a mulher usa roupas de homem,
ou têm um estilo de cabelo masculino, ou empregos que não são femininos ou masculinos, elas estão negando o fato de Deus ter criado a mulher de forma especial e única. Nós não devemos nos envergonhar de como fomos criadas, e sim encontrar a alegria em ser criação perfeita de Deus, como mulheres. Masculino. Os homens foram criados para serem homens. Nós, como mulheres e esposas, precisamos fazer o que podemos para encorajá-los e mostrar nossa aprovação em direção a nossos maridos e filhos por sua masculinidade. Os homens precisam saber que nós ficamos felizes que eles sejam masculinos. Em nossa sociedade, a masculinidade de nossos maridos está sob ataque. Por causa desta tendência na sociedade, tentamos mudar nossos maridos para se tornarem mais femininos. Entretanto, há uma diferença entre um homem efeminado e um verdadeiro cavalheiro. O termo cavalheiro tem sido abolido dos nossos vocabulários para atingir os objetivos do feminismo. Um verdadeiro cavalheiro é referido hoje como um chauvinista masculino. Então, ao invés de cavalheiros, nossa sociedade tem mais e mais homens efeminados. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Se você tenta mudar o seu marido, querendo que ele passe a agir como você, qual será o exemplo que os seus filhos terão? Força é uma boa qualidade em um homem. Exemplo: Julie definitivamente usava as calças em sua família, mas ela continuamente estava desgostosa com o homem fraco que o seu marido era. Deus a abençoou com um filho, mas enquanto seu marido tentava ajudá-lo a tornar-se masculino, ela acabava com todo tipo de esportes ou brinquedos do menino que ela achava que poderia machucá-lo. Houve pouca diferença entre o seu filho e suas filhas. Assim, as meninas eram mais agressivas e também provavelmente seriam as chefes de suas famílias algum dia. Feminino. Algumas denominações ensinam que a mulher deve cobrir a cabeça, manter o cabelo longo ou usar apenas vestidos. O Ministério Restaurar não está aqui para causar divisões sobre quaisquer assunto. Se alguém ensinar falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca das palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. 1 Timóteo 6, versículo 3 e 4. Nosso ministério existe para unir as famílias e para fortalecer os casamentos. Nós, mulheres, sabemos que quando oramos para que o Senhor nos direcione através dos nossos maridos e nos molde e direcione os nossos corações, Ele é fiel. Ore pelo direcionamento do Senhor. Esteja disposta a seguir o Senhor conforme Ele te guia através do seu marido. Algumas mulheres tendem a ir de um extremo ao outro. Mova-se devagar e tenha cuidado sobre ser extremamente legalista.
Roupas e cabelo podem ser mudadas, mas se não houver uma mudança no interior, a quem nós estamos enganando? Quando começamos a nos mover em direção aos nossos papéis desenhados por Deus com obediência e convicção, nossa aparência externa irá também se mover na mesma direção, se necessário. Exemplo: Lia era o tipo de mulher que outras mulheres pareciam invejar. Depois de cada bebê, ela era capaz de deixar o hospital usando a mesma calça que ela usava antes de engravidar. Seu cabelo era curto e sempre na última moda. Ela nunca permitiria que os seus filhos ficassem no caminho de seus hobbies e objetivos. Mesmo seu marido pedindo a ela não educaria seus filhos em casa porque ela queria sua liberdade. No entanto, sua relação com o marido parecia estranha. Era mais uma amizade do que um casamento. Não que não devemos ser amigos dos nossos maridos. Você podia vê-la brincando de dar um soco em seu marido no braço ou dar um tapa nas costas dele. Com o cabelo cortado, curto, junto com seu estilo de roupa, muitas vezes ela poderia ser confundida com o filho de seu marido. Cabelo curto. O seu marido pediu para você deixar o seu cabelo crescer ou deixá-lo ficar maior. Ou ele te disse que você ficaria bonita com uns dos cortes da moda? Se ele disse algo sobre o seu cabelo, submeta-se. Você deve colocar o seu marido no lugar de autoridade sobre você. Somos constantemente bombardeadas com amigos que nos dizem o contrário do que dizem os nossos maridos. Quando algumas de nós tentamos nos submeter, talvez deixando o cabelo mais longo, nós atravessamos a fase estranha quando o cabelo não fica tão bonito enquanto cresce. Então, nós reclamamos, nossos maridos desistem e nós cortamos o cabelo novamente. Se nossos maridos têm nos pedido um cabelo mais longo, aqui estão as referências bíblicas. Porque se uma mulher não cobre a cabeça, que ela também tenha o seu cabelo cortado. Mas se é vergonhoso para uma mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça raspada, deixe-a cobrir a cabeça. 1 Coríntios 11, versículo 6. Além disso, 1 Coríntios 11 e o versículo 15, mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é uma glória para ela, pois o cabelo é dado a ela como um véu. Mulheres, a questão não é o comprimento do nosso cabelo, mas sujeição e autoridade e proteção para nós, de nossos maridos. Nossos maridos não podem ser líderes se ninguém os segue. E se você não está seguindo, não espere que os seus filhos sigam você. Exemplo: eu tenho uma amiga que ama este livro. No entanto, ela tem uma área de rebelião que continua até hoje. É por isso que a Escritura fala de Tiago 1:25, sobre não ser um ouvinte esquecido, mas um praticante eficaz. O marido dela é o tipo de homem que gosta de cabelo comprido, pendurado para baixo, sem maquiagem e roupas casuais. Quando seu marido está com ela, é exatamente assim que ela se parece. No entanto, eu sempre sei que quando seu marido está fora da cidade, ela usa o seu cabelo para cima, ela usa maquiagem e muda suas roupas. Quando os outros dizem que ela está bonita, eles provavelmente não estão conscientes das preferências de seu marido. Ela tem sido abençoada com uma grande família, mas a rebelião está presente. Espero que eu não tenha que explicar o porquê. Meu marido, Dan, por outro lado, gosta muito de maquiagem, as unhas feitas e o meu cabelo curto e elegante. Antes de conhecer o meu marido, eu era bem casual. Durante anos, eu tinha o cabelo muito longo, até que o meu irmão ficou doente com leucemia.
Eu tinha acabado de ter o meu terceiro filho e o meu irmão precisava de mim para doar um pouco de sangue para o seu transplante de medula óssea. Dentro de alguns dias, o meu cabelo começou a cair, alguns punhados. Meus médicos deduziram que a doação de sangue tinha sido demais para o meu corpo e eles recomendaram que eu cortasse o meu cabelo. Disseram-me que o peso do meu cabelo causaria a queda dele todo. Quando eu cortei na altura dos ombros, o meu marido adorou. Eu mantive meu cabelo assim por muitos anos, mas depois que eu vi as escrituras sobre o cabelo da mulher ser a sua coroa, eu deixei crescer novamente. Quando me disseram da minha justiça própria do longo cabelo, para entender o termo justiça própria de longo cabelo, veja o parágrafo 1º. Limpe o interior abaixo. Eu cortei o cabelo novamente. Antes de cortar, no entanto, eu perguntei ao meu marido. Ele me disse que me amava com o cabelo curto, mas ele nunca tinha me tido. Olhando para trás, eu acho que ele pode ter sugerido, mas eu nunca entendi a mensagem. Parece que eu demorei um pouco mais do que outros para acordar. Agora, eu tenho muito cuidado para me vestir e usar o meu cabelo para ele. Já que eu estou em meus 40 anos e agora que o meu cabelo está ficando um pouco cinzento e eu gosto de colorir o meu cabelo, no entanto, ele diz que gosta do jeito que está. Bem, adeus tintura de cabelo. Atualização. Desde que eu escrevi esta parte do livro, Dan quer um cabelo vermelho. Senhoras, nunca fiquem muito determinadas e inflexíveis quando é nosso trabalho se mover e seguir os nossos maridos. Nota: senhoras, eu não tinha apenas justiça própria do longo cabelo, mas eu tinha também justiça própria de educar em casa, justiça própria de dar à luz em casa, justiça própria de usar apenas saias. Mas louvado seja o Senhor, Ele trabalhou em mim cada uma dessas áreas de justiça própria. Senhoras, procurem seu coração e confessem ao Senhor se houver qualquer traço de justiça própria em sua vida. Sempre que pensamos que somos de alguma forma melhor do que alguém, então estamos sendo hipócritas. A hipocrisia é uma forma grave de orgulho que os fariseus exibiam. Quando olho para trás, eu me pergunto como eu poderia ter me sentido orgulhosa de mim mesma. Foi o meu Senhor que me mostrou a verdade e Ele me deu a graça de poder viver essa verdade em minha vida. Isso só me mostra mais uma vez que quando eu exibia um espírito e uma atitude de justiça própria, eu não passava de uma idiota. Interior do coração. Só mais uma nota sobre o cabelo. Muitas vezes eu tive conhecimento de um espírito de rebelião que parece erguer-se em mulheres com raiva ou frustração, quando elas afirmam: eu só quero cortar o cabelo. Isso. O que importa para Deus não é o que dizemos ou não, pois essa é a nossa aparência exterior. Deus está interessado em nossos corações. Como está o seu coração? O seu coração é duro para o seu marido ou endurecido com o fato de você ser mulher? Cada uma de nós precisa fazer uma análise do nosso coração. Primeiro, limpe o interior. O coração de um fariseu é orgulhoso. Os fariseus escondiam os maus pensamentos e o coração maldoso por trás de suas roupas. Conheci mulheres que usavam roupas muito espirituais, às vezes cobriam suas cabeças. No entanto, nem todos são como elas. Nem todas são como elas se aparecem. Você
Cego fariseu, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o lado de fora fique limpo também. Mateus 23, versículo 26. Fiquei surpresa com a arrogância espiritual que as mulheres exibiram com quem usava roupas diferentes das aceitas, quem não cobria a cabeça ou usavam calças. Se você olha com desprezo para aquelas que não se vestem de forma tão espiritual quanto você, então você é um fariseu como eu era. O Senhor me convenceu da minha justiça própria do cabelo longo. De alguma forma, eu me tornei arrogante. Eu olhava para as mulheres que tinham cabelo longo como sendo mais espirituais. Com prejuízo no meu coração, eu olhava para aqueles que tinham cabelo curto como espiritualmente deficientes ou francamente más. No entanto, em minhas relações e experiências de aconselhamento, descobri que alguns com cabelos longos, vestidos longos e outros foram de mal a pior. Sempre que julgamos o outro com base em sua aparência, nos decepcionamos. O ditado que diz: "Você não pode julgar um livro pela capa", é verdadeiro. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Alguns dos corações mais amorosos que conheci foram de cristãos recém-nascidos de novo, que podem muitas vezes usar roupas indecentes. Entretanto, seus corações transbordam com o amor do Senhor. Estes foram os amigos de Jesus. Não esqueçamos Maria Madalena. Em vez de beleza, cicatrizes. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas. E em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. E em vez de belos penteados, calvície. E em vez de roupas finas, vestes de lamento. E em vez de beleza, cicatrizes. Isaías 3, versículo 18 até o 24. O que vem à minha mente quando ouço a palavra, na versão da Bíblia, New American, marcação, é tatuagem. Ainda me admira quão popular isso é com adolescentes, com jovens adultos e até mulheres crescidas. Nós também vemos os jovens de hoje colocando piercing em tudo. Você, como mãe, dará permissão ao seu filho ou filha para fazer uma tatuagem ou colocar um piercing? Se você disser que ele ou ela não iria ouvi-la se você tentasse detê-lo, então é melhor cair com o seu rosto diante do Senhor e pedir a Ele para ajudá-la a recuperar o respeito e a autoridade que você jogou fora. Seus filhos estão, obviamente, cercados por idiotas, ou que eles não gostariam de fazer algo tão bárbaro e permanente. Eles estão em escolas públicas? Há televisão em sua casa? Ou devo perguntar MTV? Deus me livre. Os seus filhos gastam o seu tempo na casa de seus amigos? Precisamos continuar? Por favor, leia o capítulo 14, Ensinamentos de sua mãe, para ganhar o conhecimento necessário para salvar a sua família desta sociedade imoral. Se for o pensamento liberal de seu marido que está poluindo a sua casa, então você precisa parar de importuná-lo sobre isso e começar a permitir que Deus mude o seu marido. Leia o capítulo 5, ganhe 100 palavras. Se você continuar a pressioná-lo, você não está ganhando sem uma palavra.
e sua atitude não é respeitosa. Roupa de homem ou roupa de mulher. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher. Pois o Senhor, o Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Deuteronômio 22, versículo 5. Todos nós sabemos que a maneira como nos vestimos nos faz agir de forma diferente. Senhoras, o que você veste quando você faz as tarefas domésticas? Um par de jeans e uma camiseta ou um vestido com um avental? No entanto, qual de nós nunca pediu aos nossos maridos para ir a algum tipo de evento formal apenas para que pudéssemos ficar toda arrumada? Quando uma menina usa um vestido, toda a sua feminilidade é mostrada enquanto ela gira em torno dele. Quando usamos um avental, podemos nos sentir mais como se fôssemos ficar na cozinha fazendo biscoito. Roupas realmente fazem uma pessoa. Moças, vocês já notaram quantas mulheres mais velhas obviamente se vestem só por conforto? Muitas com seus cabelos curtos, calças jeans e tênis, se parecem exatamente com seus maridos. Nossas manias geralmente se refletem no que estamos vestindo. Existem aquelas mulheres cujo uniforme no trabalho é realmente roupas masculinas, completo com gravata. Não é interessante que as mulheres são feitas para usar roupas dos homens e não o contrário? Por quê? Porque os homens não fariam isso. O seu marido tentou protegê-la de parecer tola, mas você frustrou sua proteção? Será que outra mulher lhe disse que o seu marido é porco, chauvinista, por se intrometer em sua vida? Quando foi realmente Deus tentando protegê-la? Senhoras, é tempo de nós, como mulheres cristãs, obtermos o conceito de ser submissa para nossa proteção. São os princípios de Deus. Devemos seguir os seus princípios e depois ensiná-los aos nossos filhos, e não termos vergonha de falar a verdade para os nossos amigos e familiares. Se esses princípios da palavra de Deus não foram seguidos por causa da ignorância ou rebelião, agora é hora de nos mostrarmos aprovadas. Procura apresentar-te a Deus aprovada, como o obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a sua palavra, segundo Timóteo 2, versículo 15. Você irá ajudar os que estão perecendo por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, porquanto rejeitastes o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Se o seu marido é que pede para você usar roupas que são inapropriadas, por favor, releia o capítulo 7, casto e respeitoso. Roupas finas ou vestes de lamento. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas. Em vez de perfume haverá um mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Isaías 3, versículo 18 e 24. Este versículo de Isaías certamente soa como o que está na moda. É o que esperamos vestir. Alguma vez você já se perguntou por que o estilo dos homens nunca muda muito? Porque eles nunca iriam ficar comprando coisas novas o tempo todo. Eles permitem que os designers
os designers brinquem com a largura das gravatas e adaptem lapelas. Às vezes, mudam os tecidos, mas se eles tentarem fazer os homens parecerem muito tolo, eles simplesmente não usarão. Sim, usar versus comprar. Os estilos tolos que saem para os homens que nunca são usados são comprados por esposas para os seus maridos. Às vezes, eles cedem e usam, e então isso fica ali, ocupando o espaço por anos. Inclina o coração. E se o seu marido quiser que você tenha o cabelo muito curto ou use roupas inadequadas, você deve orar para que o Senhor transforme o seu coração. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21, versículo 1. Fique sob a autoridade dele e veja o Senhor se mover ao seu favor. Para resumir, deixe um homem ser um homem. Nós não somos sua mãe. Você não é sua consciência. Você não é sua professora. E você não é o seu Espírito Santo. É importante que você entenda. Primeiro, o homem age e reage diferentemente. 2. O homem é mais forte que a mulher. 3. O homem é geralmente mais agressivo. Vamos nos esforçar para sermos mais femininas. Comece deixando o jeito que você costumava ser e siga os novos caminhos em que Deus te guiará nessas áreas. Primeiro, o seu espírito gentil e quieto. Segundo, sua atitude respeitosa e humilde. Terceiro, sua forma de falar sábia e bondosa. Quarto, suas roupas femininas. E quinto, seu cabelo feminino, provavelmente longo. Elegância é sempre um estilo. E sexto, suas atividades dentro e fora de casa. Veja a lista das atividades encontradas em Tito 2 e em Provérbios 31. Uma só carne. Deixará pai e mãe. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mateus 19, versículo 5. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, versículo 6. Deixar fisicamente não é exatamente o que estes versículos dizem, já que sabemos que, durante o período do Antigo Testamento, as famílias viviam todas juntas. Essa parte das Escrituras se refere a deixar emocionalmente e mentalmente uma transferência de lealdade dos pais de um homem para sua esposa. Você sente que perdeu a proximidade com os desejos de Deus para o seu casamento? Parece que o seu marido toma suas decisões com base no que os seus pais gostam ou não gostam, não é? Pode ser porque o seu marido não foi libertado de seus pais. Um homem deve deixar os seus pais antes que ele possa unir-se à sua mulher. Se unirá à sua mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mateus 19, versículo 5.
Unir-se é definido como agarrar-se desesperadamente. Isto claramente não está acontecendo hoje, já que tantos homens deixam suas esposas. O que você faz se o seu marido ainda está tentando agradar ou encontrar aprovação com a família que ele deveria ter deixado? Primeiramente, assegure-se de que a trave está fora de seu olho. Você ainda está tentando encontrar aprovação com a sua própria família? Entretanto, isso não é o mesmo que honrar seu pai e mãe. A Bíblia é clara que nós devemos honrar nossos pais, mesmo quando somos adultos e nossos pais estão mais velhos. Claramente, as Escrituras também dizem que devemos nos submeter aos nossos próprios maridos e que os nossos maridos devem nos honrar como suas esposas. Trate-a com honra. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. 1 Pedro 3, versículo 7. Quando o marido é dividido entre o que a sua esposa pensa ou sente e o que os pais dele pensam ou sentem, o que um homem deve fazer? A quem ele deve honrar? Jesus nos disse, citando o livro de Gênesis, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mateus 19, versículo 5. Ele também disse, assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, versículo 6. Então, não é errado você desejar que o seu marido te honre. A razão pela qual muitos homens não uniram-se devidamente às suas esposas é que eles não foram autorizados a deixar os seus pais e mães. Eles deixaram fisicamente, mas eles ainda estão ligados, porque os pais não os libertaram. Ambas as famílias, pais e sogros, estavam em acordo quando você e o seu marido se casaram? Se não, então ainda pode haver um apego em cena. Quando Dan se foi, logo antes dele se divorciar de mim, eu me senti impressionada a não entrar em contato com ambos os meus sogros. Eles são divorciados. Eu me arrependi de não ter pedido a bênção deles quando nos casamos. Pedi-lhes para me perdoar por não ser uma boa esposa para Dan e por ser uma pobre nora para eles. Então eu perguntei se, caso eu estivesse na posição de me casar com Dan novamente, eles iriam nos dar a sua bênção. Ambos disseram que sim, e ainda disseram que me amava. Esta foi a primeira vez. No entanto, ambos me disseram que duvidavam se alguma vez nós voltaríamos a ficar juntos novamente. Nunca subestime o poder de Deus. Se você está separada ou divorciada, então sinta-se livre para seguir o meu exemplo. No entanto, se você é abençoada de ter um marido que vive com você, então deixe que ele faça um movimento em direção aos seus pais ou peça sua permissão para que você possa fazê-lo. Se ele não fizer isso, apenas ore para que o Senhor trabalhe. Se algum dos pais é falecido, ore para que Deus quebre laços e depois peça ao Pai Celestial por sua bênção sobre o seu casamento.
Testemunho. O marido de Mônica a deixou por outra mulher, mas, depois de cerca de 2 anos, louvado seja o Senhor, ele voltou para casa. No entanto, ainda havia grandes problemas, os quais pareciam vir da sua família. Seus pais se recusavam a aceitar a maneira como eles, como um casal, criaram seus filhos. Sua mãe enviava doces de Halloween, coelhos de Páscoa, presentes de Papai Noel e outros presentes que ignoram os valores da sua família. O marido de Mônica tinha tentado por anos explicar suas fortes crenças cristãs para o seu pai, não salvo e mãe cristã, mas ele descobriu que era impossível argumentar com seus pais. Além disso, mesmo com eles vivendo longe, havia uma ligação semanal para o marido de seus pais, o que deixava o marido de Mônica deprimido. Seus pais e até mesmo o seu irmão mais velho continuava a controlar, manipular e irritá-lo, embora ele já fosse casado por muitos anos. Mônica estava surpresa e preocupada quando o marido lhe disse que iria cortar toda a comunicação com seus pais. Ela se sentia culpada, mas o seu marido garantiu-lhe que era a decisão dele e que ele preferia fazer isso para que ele pudesse se concentrar em seu relacionamento com ela. Depois de cerca de 7 meses, Mônica relatou que ela e o seu marido haviam chegado mais perto de uma união de uma só carne do que jamais tiveram antes. Ela não questionou ou pressionou o marido para entrar em contato com seus pais, nem ela permitiu que a falsa culpa roubasse a bênção de seu marido de apegar-se a honrá-la como sua esposa. Uma só carne. Então o Senhor Deus fez cair no sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela de Adão, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Gênesis 2, versículo 21 até o 23. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Marcos 10, versículo 8. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. Uma só carne é certamente um exemplo de que quando estamos juntas com os nossos maridos durante os nossos momentos de intimidade. Mas, além de unidade física, precisamos ser uma com o nosso marido emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Você e o seu marido têm os mesmos objetivos e direções? Muitas mulheres vieram à restauração do casamento porque o marido que estava indo embora por causa de outra disse que a meta de sua esposa era diferente das suas. Você está permitindo ou estimulando a divisão em sua casa? Você se opôs, pressionou ou manipulou seu marido para lhe permitir prosseguir uma carreira ou uma qualificação que acabou por causar divisão em seu casamento? Ou foi apenas o seu descontentamento com o salário dele? Deus criou a mulher para ajudar e completar o homem. Uma vez que o casamento ocorre, eles são
não são mais dois, mas uma só carne. Isso significa que eles vivem uma vida juntos e não como colegas de quarto, onde cada um tem uma vida independente do outro. Se o seu marido é quem está pressionando por divisão, ore. Satanás está perambulando à procura de casamentos para devorar. Uma vez que o casamento esteja dividido, ele não mais ficará firme. Uma abominação. A união física, uma só carne, só pode ser realizada com um homem e uma mulher. Há um vazio projetado em uma esposa para ser preenchido pelo marido. Deus nos criou homem e mulher para produzir frutos de nossa união, que sabemos que são nossos filhos. O homossexualismo é pecado, é uma abominação ao Senhor. Precisamos renovar as nossas mentes, nos alinhar com o que está escrito na Bíblia. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isso é uma abominação. Levíticos 18, versículo 22. Nós, como cristãos, precisamos nos alinhar com essa questão para nos mantermos firmes na verdade. Precisamos viver nossas vidas de uma forma inflexível, a fim de que não tenhamos a mente dividida. Odeio os que são inconstantes, mas amo a sua lei. Salmo 119, versículo 113. É alguém que tem a mente dividida e instável em tudo o que faz. Tiago 1, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, versículo 8. Não podemos ser mornas como algo que é uma abominação para Deus. Veja o capítulo 12, fruto do ventre. Pois o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque vocês rejeitaram o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Homem independente da mulher. A união de uma só carne traz crianças como frutos. Nós também devemos ter os frutos da nossa união emocional e mental. Ser uma só carne em nosso coração e nos nossos desejos. Deus criou as mulheres com certas necessidades e os homens com certas necessidades. Os vazios em nossa vida e na vida do nosso marido criam um tipo de engrenagem conforme nos movemos pelo cotidiano da vida. Se enchermos nossos vazios com algo que seja além do nosso cônjuge, a engrenagem desliza. Quando mais enchermos nossos vazios de forma independente um do outro, mais o nosso relacionamento deslizará. Logo descobriremos que não restou nada para nos segurarmos. As feministas têm dito que nós, como esposas, devemos cumprir nossas próprias necessidades e deixar os nossos maridos se virarem sozinhos. Nós acreditamos na mentira de que não é bom sermos dependentes uns dos outros. Ser dependente é ridicularizado e definido como a doença de codependência, do qual devemos ser curados. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12. Deus criou um vazio em cada um de nós que só o cônjuge pode ou deve preencher. Quando violamos os caminhos de Deus, colhemos as consequências. Os homens devem ser os nossos provedores, os nossos protetores.
Eles são os nossos líderes espirituais e os pais dos nossos filhos. O nosso papel como esposa, projetado pelo nosso Criador, é ser a companheira do nosso marido que gera, alimenta, ensina os nossos filhos. Somos criadas para proporcionar conforto para o nosso marido e filhos. Somos criadas para fazer as refeições para a família e manter a casa limpa e bem conservada para a família, com sofrimento. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Gênesis 3, versículo 17. Após a queda do homem, o homem e a mulher recebeu cada um castigo. A mulher foi dada a dor do parto e ao homem foi dado a labuta no solo ou no trabalho. Então, por que é que o castigo do homem agora é dividido entre o homem e a mulher? Nossa, verdade. É porque a maioria de nós vivemos acima das nossas possibilidades. Quando a mulher tem uma carreira diferente de sua casa e de seus filhos, ele divide os interesses do casal e eles se tornam independentes uns dos outros. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12, versículo 25. Veja o capítulo 13. Os costumes de sua casa, pois o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Por que vocês rejeitam o conhecimento? Oséias 4, versículo 6. Protetor. Quando nós, mulheres, nos protegemos porque sentimos que podemos lutar as nossas próprias batalhas, para que precisamos de um marido? É você quem se livra de um vendedor em sua porta, provavelmente com mais entusiasmo do que o seu marido faria. O seu marido esqueceu-se de como ser o homem do casamento desde que vocês casaram? Quem realmente usa as calças na família? Quem é realmente mais forte? Se o seu marido lhe diz para ter calma ou a desacelera, você diz ao seu marido para ele cuidar da vida dele? Ou coisa pior? Mas essa é a vida dele. O marido é a cabeça de sua esposa para protegê-la e aos seus filhos. Então, o que os nossos maridos fazem quando continuamos a seguir o comando ou tomar conta de tudo? Eles recuam, porque eles não querem outra briga. Eles vivem com a realidade da mulher contenciosa, a esposa briguenta. É como o gotejar constante num dia de chuva. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Provérbios 27, versículo 15 e 16. Releia o capítulo 6, mulher contenciosa, se você luta nesta área. Espalhem-se pela terra. Quem está no controle de quando e quantos filhos a sua família vai ter? É você, os seus pais ou seus sogros? Quantos homens já lhe disse que as suas esposas não querem ter mais filhos? Isso costumava ser uma razão para um homem se divorciar de sua esposa, tão recentemente quanto o tempo da Guerra Civil. Mas, novamente, o movimento feminista mudou tudo isso. Nós agora podemos matar o nosso erro se o nosso controle de natalidade falhar. Adão podia fazer quase tudo sozinho, mas para cumprir o mandamento dado a ele de ser frutífero e multiplicar, ele precisava de uma esposa.
mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Gênesis 9, versículo 7. Veja o capítulo 12. Fruto do ventre, pois o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Perguntem aos seus próprios maridos em casa. Senhoras, vocês são as líderes em assuntos espirituais? Você corre para perguntar ao seu marido o que ele pensa enquanto líder espiritual? Ou você diz, porque eu deveria ir até ele? O que ele sabe, afinal? Não sou eu quem vai a todos os estudos bíblicos e seminários? E eu sou a única que vai a todas as reuniões da igreja? Seu marido é respeitado na porta da cidade? Onde ele toma assento entre as autoridades da sua terra? Provérbios 31, 23. Agora somos nós, mulheres, que se sentam com os anciões da terra. Muitas de nós fazem parte dos comitês para escolher um novo pastor que é solidário com as filosofias feministas, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Segundo Timóteo 4, versículo 3 e 4. Nós, mulheres, estamos fora de nossas casas, conversando com os anciões e líderes, enquanto nossos maridos estão em casa preparando jantar para si e para os seus filhos. Ou talvez ele esteja fora da cidade, longe da esposa contenciosa e caindo em um relacionamento adúltero. À medida que assumimos tudo que tem importância, temos dado tempo suficiente aos nossos maridos para fazer as coisas mais importantes, como jogar algum esporte ou se encontrar com os caras. As crianças e nós temos as nossas questões espirituais respondidas por um profissional, como o pastor ou o professor da escola dominical. Entretanto, se quisermos aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. 1 Coríntios 14, versículo 35. Nós temos encorajado nossos maridos a fazer outras coisas ao invés de encorajá-los a liderar espiritualmente nossas famílias. Pai, como pai, nossos maridos foram destituídos de seus papéis ou forçados a se adaptarem à forma feminina de paternidade? Nós criticamos a forma como eles lidam ou tratam os filhos tantas vezes que eles eventualmente param de interferir. Estamos tentando moldar nossos maridos em pais efeminados. Este tem sido o objetivo das feministas. O objetivo delas é que não exista nenhuma diferença entre a maternidade e a paternidade, assim tornando-se paternidade. Então, dessa forma, não haveria nenhuma razão para que um casal de lésbicas ou homossexuais não pudessem se tornar pais. Você só precisaria de 2 pais para adotar uma criança, certo? Deus deu às crianças tanto uma mãe como um pai, com características distintas. Nossas crianças precisam de ambos os pais para que elas cresçam
sem um monte de preocupações ou problemas emocionais? Se os papéis são misturados e turvos, quem precisariam de um pai? Honra o teu pai e a tua mãe. Mateus 19:19. Senhoras, por favor, prestem atenção na forma que vocês interferem na liderança e masculinidade do seu marido. Se o seu marido é rigoroso ou forte com as crianças, não tente bloquear a sua reação com seus filhos ou compensar. Deus, em sua sabedoria, sabia perfeitamente o que estava fazendo quando ele criou tanto uma mãe como um pai. Procure sua sabedoria nesta área. Pare de acompanhar a propaganda que chegam até nós através da mídia e de outras mulheres enganadas. Veja o capítulo 12, Fruto do Ventre.